Em João 17, nós encontramos a oração que Jesus fez antes de ser preso. Nos 3 primeiros versículos, Jesus diz: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Queridos irmãos, amigos e principalmente colegas universitários, em algum momento muito confuso da nossa história, a gente separou a fé da razão. E por isso, hoje, quando nós estamos entrando no ensino médio ou na faculdade, nós somos condicionados a fazer uma escolha. Ou nós ficamos com a fé, ou nós ficamos com a razão. Eu quero te convidar a pensar um pouco e perceber que essa escolha ela não precisa ser feita. A fé ela não precisa ser dissociada da razão. A gente precisa, na verdade, usar mais da nossa racionalidade para conhecer mais sobre a nossa fé. Como ora o próprio Jesus, o nosso mestre, nessa oração. A vida eterna é conhecer a Deus, não só acreditar. Então use o seu conhecimento para saber um pouco mais sobre a sua fé. Essa ideia de que a fé é dissociada da razão, ela é muito fruto do que nós aprendemos ao longo da vida ser racionalidade. Uma ideia muito mais científica do que filosófica, de que racionalidade, ser racional, é você pensar para explicar. Então o ser humano ele é racional porque ele pensa e ele explica o mundo. Mas se isso fosse realmente verdade, não existiriam seres racionais, porque o ser humano ele não dá conta de explicar o mundo, ele explica parte dele. Existem várias coisas na vida que nós não conseguimos explicar cientificamente. E essas coisas elas não são irreais, elas fazem parte da nossa racionalidade, tanto quanto as outras que nós conseguimos explicar. Essa ideia de que você ser religioso é você ser irracional, ela também não se sustenta, porque não existe um ser religioso que não seja racional. Entre os seres vivos que existem, apenas os racionais são religiosos. Então a fé e a razão, elas caminham juntas e elas não precisam ser divididas. Nós precisamos antes reconhecer que a racionalidade ela não precisa ser reduzida a essa perspectiva de que só explica as coisas e não pensa sobre ela. Ser racional é pensar e nem todo pensamento é uma resposta. Então, pense um pouco e se dê mais de conta de que os mistérios da vida, eles também fazem parte da vida, de que a experiência religiosa, ela também faz parte da vida e também faz parte da sua racionalidade. E você não precisa escolher entre a fé e a razão. Tem um álbum chamado Como Então Viveremos, dos Arrais, que pode nos ajudar muito nessa jornada de entender que existe muito mais para a vida do que os nossos olhos enxergam. E tem uma música especificamente nesse álbum que diz: eu me cansei de viver a superfície do viver, na superfície do viver, de interpretar minha vida como um cientista ou como alguém que possui todas as respostas, reduzindo a existência humana a teorias. A nossa existência, irmãos, não pode ser reduzida a teorias. Então você, principalmente, que está entrando na universidade ou no ensino médio, use mais a sua fé, use mais a sua razão para conhecer sobre a sua fé. E escolha pelas duas, porque você não precisa dividir uma da outra.